Crédito universitário, será que vale a pena e como contratar? Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica e eu falo sobre esse universo financeiro de cartões, bancos, empréstimos, crédito de forma geral. Então vamos embora falar hoje sobre o crédito universitário. A gente sabe que a falta de recursos financeiros não pode impedir uma pessoa de querer fazer ali uma faculdade, né? Porque a faculdade é o que muitas vezes vai mudar a vida de uma pessoa, é o que vai definir o rumo que aquela pessoa vai tomar. Então, assim, é muito importante ter opções para conseguir arcar com as despesas de uma faculdade ou fazer uma faculdade pública, que a gente sabe que também não é tão simples assim passar numa faculdade pública, mas que tem também essa possibilidade, né, pessoal? O crédito universitário ou um financiamento estudantil, como as pessoas chamam, ele serve para é como se fosse um empréstimo dado ao estudante para o pagamento das parcelas da faculdade e depois o aluno, o estudante ali vai pagando conforme escolher pagar, podendo pagar as parcelas já durante a faculdade ou até em alguns casos após finalizar a faculdade. Só que, claro, né, exige uma certa tem algumas exigências, né, para você fazer esse tipo de financiamento, como por exemplo, o FIES é um financiamento estudantil que tem algumas exigências, como passar em todas as matérias, tem algumas questões que precisam ser levados em consideração. E esse financiamento, geralmente, ele serve para arcar com as despesas da mensalidade do curso, ajudando a pessoa a concluir ali a sua formação. Mas tem outras despesas que também precisam ser levadas em consideração, como, por exemplo, deslocamento, materiais, então isso não está incluso geralmente nesse crédito universitário, tá? Então, como eu falei para vocês, funciona como um empréstimo pessoal e a devolução é feita por meio de parcelas que são distribuídas por um longo período, tá? Existem vários tipos de créditos universitários. O mais conhecido é o FIES, que eu já falei para vocês, que foi criado ali em 1999 e já ajudou muitos alunos a concluírem os seus estudos, né? O programa ele possibilita que o aluno financie a totalidade ou parte das mensalidades e comece a pagar somente depois de concluir o curso. Os juros cobrados, nesse caso, são menores que os cobrados pelos bancos privados. Para aderir, o estudante deve ter renda familiar de até 3 salários mínimos, participado de ao menos uma edição do Enem, tem que ter participado do Enem, tá? Tirado no mínimo 450 pontos nas provas do Enem e não ter zerado a redação da prova, tá? As inscrições geralmente ocorrem 2 vezes ao ano, no início de cada semestre, em geral no início de cada semestre letivo. Outra forma de você conseguir um financiamento estudantil é através dos bancos privados, então que não tem, por exemplo, uma nota do Enem como requisito, né? Então você não precisa fazer o Enem para conseguir. Em vez disso, é feita uma análise de crédito do estudante interessado para ver se ele tem um bom histórico de pagamento, e daí as condições são variáveis. Por um lado, o acesso é menos rígido, mas os juros acabam sendo mais altos do que o FIES, por exemplo. Então, é bem importante avaliar toda essa questão total do investimento, né? Porque vai ter os juros que vai pagar, tudo isso você precisa avaliar antes de escolher, né? Algumas próprias faculdades também oferecem programas próprios de financiamento que atendem estudantes que não conseguiram o FIES, por exemplo, né? Então, algumas faculdades oferecem opções especiais para essas pessoas. E também tem bolsas de estudo, que não chegam a ser um crédito universitário, mas também trazem um certo alívio financeiro ao estudante, funcionando como uma espécie de desconto. Nesse caso, não exige o reembolso, né? Também pode ser bem bacana, porque pode ser integral ou parciais, e também são concedidas pelas próprias universidades com base em alguns critérios. Então, quem consegue bolsa de estudo pode ser muito bom. Agora, algumas dicas para quem quer buscar um crédito universitário. Primeiro, é importante você pesquisar as opções disponíveis, né? Qual curso você está fazendo? Qual que
são as opções disponíveis até pela própria faculdade. Às vezes vale sentar ali com o seu gerente do curso, conversar ali com o seu coordenador, né? Falar, eu queria dar uma pesquisada, eu tô procurando e tal, para dar uma aliviada na mensalidade. Então, eles geralmente já vão indicar qual que é o melhor caminho, tá? Informe-se também sobre os requisitos, né, para conseguir determinado financiamento. Analise sempre as taxas de juros, né, o tempo para você pagar, os prazos ali de pagamento. Verifique também as documentações necessárias, que é bem importante. Fique bem atento aos prazos e envio dos documentos. Preencha corretamente os formulários de solicitação. E é muito importante, tá, gente? Eu sei que isso é uma coisa que hoje a gente acaba vivendo no automático e a gente muitas vezes não faz, mas é importante sim ler os contratos antes de assinar qualquer coisa. É muito importante ler os contratos, principalmente nesses casos, porque para garantir que não haja ali cláusulas abusivas ou incompreensíveis, né? Então é bem importante você estar atento a isso também, porque, né, para não se prejudicar lá na frente. Mas eu acho assim que o crédito universitário pode sim ser uma ótima opção para te ajudar ali a conseguir fazer a faculdade, né? Hoje a gente sabe que os valores são bem altos, né? Dependendo do curso escolhido, então o crédito universitário pode sim te ajudar. E eu espero assim de coração que eu tenha ajudado também. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo.